Fala pessoal, aqui é o Max Lacerda, vou estar dando esse curso para vocês de Cash Game no Limit Hold'em focado para o PP Poker. E primeiro eu queria fazer uma apresentação, começar falando quem eu sou, quais missões eu jogo, quais são os meus jogos, foi minha trajetória assim resumidamente no poker. Bom, para quem tiver interesse em ler com mais detalhes, tenho dois blogs aqui no MaisEV, então você vem aqui no setor fórum do site e vem aqui em geral, torcidas e resultados. Aí você vem, e esse aqui é meu blog mais atual, esse ano de 2019. E aqui tem um link para o meu primeiro blog, que foi de 2018, que era quando eu estava jogando NL25, Zoom, no PS, etc. E esse aqui foi um desafio que eu fiz para esse ano de jogar 1 milhão de mãos na NL200 Zoom, no PokerStars e no Bulldog, com a win rate de 5BB100 pelo menos. Isso aí, um ano. Aqui está o meu gráfico, que está minha história também. Então, se vocês tiverem interesse, tá aí. Basicamente eu jogo profissionalmente, NL201, é meu jogo principal. E já joguei PP Poker, eu atualmente não jogo pelo fato de não ter jogos que se comparem à quantidade de dinheiro da NL201, então pelo fato de a gente estar no Brasil, umas 5, 10 reais acaba sendo até mais barata que uma NL201, pelo fato que na Zoom eu vejo muitas mais mãos do que eu veria numa mesa regular. Mas já joguei 1-2, 2-4, 3-6 no PP Poker e a minha estratégia vai ser focada para esse tipo de jogo, para o tipo de jogo dos regulares que estão lá, dos recreativos. Então, vou mostrar aqui um pouquinho dos meus resultados esse ano. Então, esse aqui é meu jogo principal, que é nele 200. Então vocês podem ver aqui, dar uma tiltada aqui. Aí. Então basicamente isso aqui é o que eu joguei de NL 200 esse ano, tá? Joguei, vocês podem ver, 235 mil mãos até agora, que é 14/6. E isso aqui é meu lucro, uma rate de 5BB100, uma EV de 3.81. Aqui deve ter sido por volta de 80% volume no Stars e 20% no Bulldog. Atualmente está sendo mais no Stars. Então, por volta de 95% do meu volume está sendo no Stars e só 5% no Bulldog, que eles também têm 200 Sul. Mostrar os meus resultados do ano inteiro, que são de diferentes limites. Então aqui, ó, como vocês podem ver, variância menor aqui, pelo fato dos limites serem mais baratos. E quando eu comecei a jogar do NL201. Então, minhas win rates que eu joguei por limite, então, foram mais uns que eu joguei para testar coisa de HUD, etc. 25,50, Zoom, win rate de quase 8BB100, 70 mil mãos. NL100 regular, só que eu joguei muito no Bulldog, win rate de quase 6BB100. NL100 Zoom, o pouco que eu joguei no PS, que foram só 22 mil mãos, win rate de 4BB100. E NL200 regular, joguei pouco também, comecei jogando mais no começo, comecei a jogar NL200, mas aí eu passei só para Zoom mesmo, apesar de ser um pouco mais difícil, compensa pelo quantidade de dinheiro que você ganha por hora. E aqui meu jogo que eu venho jogando, vocês podem ver o maior volume do ano, de win rate quase 5BB100 e de win rate de esperado de 3.81 BB100. Então, a nossa metodologia que eu vou passar aqui para vocês, como que funciona. Todos vocês já devem ter ouvido falar do GTO, que é o que? Que é o Game Theory Optimal, que a gente acaba estudando principalmente pelo PyroSolver. Então, mesmo se você não estudou ou estudou, você com certeza pelo menos já ouviu alguém falar disso. E o que é o Game Theory Optimal? É quando dois jogadores jogam uma estratégia que eles estão tentando se explorar ao máximo, até o ponto que nenhum deles tem incentivo nenhum para mudar de estratégia. Ou seja, eles estão se explorando ao máximo, e se um cara quiser mudar para tentar explorar um pouco mais, o outro vai conseguir ganhar mais dinheiro do que ele no longo prazo. Então assim, é bem complexo, vem da teoria dos jogos, para quem conhece, matemático Nash, e enfim, o que a gente faz? Só que, vamos pensar agora na prática. Qual é o sentido da gente jogar contra um jogador perfeito? Então a gente tentar jogar a teoria dos jogos, o GTO,
contra o jogador perfeito, sendo que esse jogador na verdade não existe, a gente está jogando contra pessoas. Então é esse o pulo que a gente dá na nossa estratégia. A gente não quer ficar imitando o GTO, a gente não quer mimicar, como diz o GTO. A gente quer ver como o GTO funciona, tentar entender mais ou menos, mas dentro do software do PySolver a gente vai colocar os dados das pessoas. Então a gente tem um programa para isso que se chama HintNote. A gente vai coletar os dados do que o pessoal realmente está fazendo, baseado em milhões e milhões de mãos, dividir em perfis, então a gente vai dividir entre regular, entre recreativo, colocar, ver o que eles estão fazendo, porque eles não estão jogando igual GTO, introduzir isso dentro do software, do PySolver, e ver o que realmente é incentivado de fazer na prática, não na teoria. Então, já para deixar atento, isso vai ser o que a gente... Isso vai ser a maneira que a gente vai querer fazer a nossa metodologia, e podem ficar tranquilos que vai ser inclusive bem mais simplificado do GTO. Então a gente vai ter esses dois pilares, a gente quer fazer uma coisa que funciona melhor do que o GTO, que dá mais dinheiro do que o GTO, porque o GTO ele vai ser o maior dinheiro possível contra o jogador perfeito. Só que se o jogador está tendo desvios no jogo dele e você não está explorando isso, você está ganhando menos dinheiro do que você poderia, entendeu? Então vai ser esse pilar, e o pilar de uma estratégia simplificada, que é o que a gente não vai querer fazer uma coisa complexa de se implementar. A gente vai querer fazer uma estratégia simples e eficaz para ganhar a maior quantidade de dinheiro possível. Então, é basicamente isso que vai funcionar a nossa metodologia. Vocês vão ver isso principalmente nas aulas mais para frente, de single race pot, de 3-bet pot, de 4-bet pot, que a gente vai ter algumas simplificações em maneiras de jogar que você vai deixar o jogo mais fácil de funcionar para você e que você vai ganhar mais dinheiro do que se você estivesse fazendo uma estratégia super complexa que nem é o menos incentivado, entendeu? Porque se você for parar para estudar o GTO, você vai ver que é uma estratégia muito, muito complexa de implementar. Então, complexa por quê? Porque vão existir diversas mãos que você não vai fazer só uma ação. Então, o cara vai, por exemplo, apostar no turn, e com essa mão você vai dar call 37% das vezes e você vai foldar o resto, entendeu? E a gente quer fazer exatamente o contrário disso, que a gente quer ver, beleza, mas isso aqui é GTO, mas e contra o que realmente está acontecendo? Como você vai ver, como o desvio é tão grande, essas estratégias que a gente chama de Mixed Strategies, elas vão começar a se tornar uma estratégia pura. Então vai ser só o call ou só o fold. Então por isso que vai ficar tão mais fácil de implementar e tão mais incentivado. Então não é uma coisa que a gente tirou da cabeça e falou, não, vamos só fazer uma coisa mais fácil de aplicar porque está muito complicado o GTO aqui. Não. Isso é o que realmente acontece quando a gente coloca o que realmente está acontecendo, como os jogadores realmente estão jogando, não a maneira que eles deveriam estar jogando. E é esse o grande diferencial da metodologia que eu vou ensinar aqui para vocês. E que inclusive é uma coisa que poucas pessoas estão fazendo, estão deixando passar muito EV no jogo. Então a aula de hoje a gente vai começar com o pré-flop. Não tem como você jogar o pós-flop bem se você não sabe de onde começar, não é mesmo? Então vou mostrar duas tabelas para vocês e explicando as maneiras que a gente vai querer jogar. A primeira tabela vai ser de single race pot, quer dizer, de quando a gente é o primeiro a agir. Então a mão chegou em fold para a gente é o primeiro a tomar a decisão. E outra tabela vai ser sobre quando a gente é o segundo a tomar a decisão. Ou seja, o cara abriu, a gente vai tribetar, vai fletar, vai foldar. Então vamos direto para isso. Então essa aqui é a primeira tabela que eu vou trazer para vocês. Inclusive, se vocês quiserem tirar um print para usarem durante o jogo, eu até hoje, inclusive, uso, deixo uma tabela aqui, tenho dois monitores, deixo a tabela no monitor aqui do lado. E sempre que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e olho se ela deveria ser um call, se é um fold, etc. Então, vamos começar aqui pelo início, pelo TG, primeira posição. Então, o TG, como a gente está jogando Six Max, vai ser o relacionado ao EP no 9max, por exemplo. E o que essa tabela significa? As mãos em branco vão ser as mãos que você vai querer foldar, tá bom? Então, se é o primeiro a falar lá do TG, você vai querer foldar todas essas mãos que estão em branco. O que significam as mãos em vermelho? São as mãos que você vai abrir. O nosso size de open vai ser 2,5. Então, se você está jogando um 2 vai ser 5. Se você está jogando uma NL100 vai ser 2,50. Então,
Esse vai ser nosso size de todas as posições, tirando o small blind. Do small blind, caso chegue em fold pra gente, a gente vai querer abrir 3x, tá? Enfim, então essas mãos em vermelho a gente vai querer abrir e foldar para uma agressão, para o tribet, então no caso. Então abriu o 2-2 lá do TG, tomou o tribet, fold. E isso com todas as mãos aqui, tá bom? Tirando esse vala-vala, que estava marcado erroneamente aqui. Então assim, abriu no TG, tomou um tribet, fold. Isso principalmente para o PP Poker, porque no PP Poker o pessoal é muito nítido com o tribet. Então eles tendem a dar muito call e muito menos tribet que eles deveriam. Aí já entra a estratégia explorável. Isso aqui esses hands foram feitos baseado nisso, entendeu? Então, por exemplo, um 10-10, que seria um call ok contra o jogador que está tribetando mais, ou até uma 4bet, vai ser só um fold, porque o pessoal está tribetando tão nit que a gente vai querer foldar. Então você vê que, de acordo com as aulas, você vê que nossa estratégia é muito agressiva, só que ela é agressiva nos momentos certos. Ela é lose nos momentos certos, lose de muitas mãos. Então, quando a gente vai fazer sempre o que está sendo mais incentivado. Então, 10-10 aqui eu até recomendo vocês foldarem, tá bom? O vala-vala aqui. Então, o que vai significar o verde? Vou colocar o vala-vala aqui na cor de azul, que vai ser a única mão em azul que vamos ter aqui. Então, o azul significa a mão que você vai abrir e vai dar call na tribet, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente não vai ter nenhum range de call tirando o vala-vala na tribet, tá bom? Então, tomou o tribet, isso aqui do TG fora de posição. Então, você abre do TG, toma o tribet do MP, do cutoff ou do botão, tá bom? Então, só call com o vala-vala. E o verde, o que significa? Vamos ser as forbets por blefe, que a gente chama de blefe. Falo entre parênteses porque esse conceito de valor em blefe só vai existir puramente mesmo no river, tá? Então, o cara abriu, a gente abriu, o cara tribetou do hijack, é mesmo de MP, do cutoff do botão, a gente vai forbetar essas mãos por blefe, tá? Qual o size de forbet? Eu aconselho usar entre 2,75 x a aposta dele, ou 3x. Então a gente abriu tipo lá para 5, uma 1-2, por exemplo. O cara tribetou a gente para 15, a gente vai fazer 3x ou um pouquinho menor, então 3x seria 45. A gente faz, por exemplo, eu gosto de usar 2,75 porque não fica tão alto, a gente não investe tanto dinheiro. Então ficaria tipo 41,5, se eu não me engano. Então a gente vai forbetar por blefe, que significa porque tá verde, porque se o cara chovar, a gente vai foldar, tá bom? Então, como você pode ver, Ice e Rei Off vai ser um fold nessa posição. Isso é uma coisa pessoal, já é uma diferença. E o amarelo, por último, vão ser as mãos que a gente vai para forbet e call no all do cara. Então, a gente abriu uma dama-dama lá do TG, o cutoff tribetou, a gente forbetou e ele chovou, é call. Isso aqui para 100 big blinds, tá? Tudo isso aqui vai ser para 100 big blind deep. Caso você, por exemplo, esteja jogando 300 big blind deep, aí vão ser outros ranges que eu não vou abordar aqui. Então, sempre recomendo ficar o mais próximo de 100 big blinds. Quanto mais deep, mais você vai querer call. Então, se você está 300 big blind, você não vai tomar um dama-dama. Você vai querer dar call, entendeu? Na 5 bet dele, que provavelmente não vai ser um chove. Mas, enfim, para 100 big blinds vai ser isso aqui. Então, ok. Vermelho, abrimos foldão. Azul, abrimos, demos call na tribet. Verde, abrimos, tomamos uma tribet, forbetamos por blefe. Ou seja, se ele chovar, a gente folda. E amarelo, a gente vai abrir, tomar uma tribet, a gente vai forbetar, e se ele chovar, call. Tá bom? Isso aqui fora de posição. Agora contra o small blind, que vamos ser, a gente vai poder dar um pouco mais de call por dois motivos. Eles tribetam mais e principalmente a gente vai estar em posição, tá bom? Então o pessoal tende a tribetar mais do small blind do que do hijack, por exemplo. E a gente vai estar em posição, que é, como vocês já devem saber, é muito importante para qualquer modalidade do poker. Então a gente abriu o TG, o small blind tribetou, vamos poder começar a dar call com 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-8, 9-9, todas essas mãos em azul. Em vermelho a gente vai continuar foldando e as em branco a gente não vai nem abrir, a gente já vai foldar no pré-flop. Vamos ainda ter forbet por blefe, então mais Rei Off ainda vai ser uma forbet por blefe, tá bom? Aqui, se você quiser misturar o Ice Rei Off entre call na tribet ou forbet, é ok, eu uso as duas estratégias, tá? Normalmente baseado em contra quem eu estou jogando. Mas, para deixar simplificado aqui, forbet, fold, tá? E as Ice Rei, vamos pro forbet, call no all-in. E dama-dama a gente não vai forbetar, a gente vai só pro call, tá?
Então a dama-dama e a Ice Rei off vão jogar bem parecidos. A Ice Rei suited também vamos só pro call, tá bom? Então, o TG versus o Big Blind agora. O que vai acontecer? O Big Blind, como ele tem a oportunidade de pagar só, o range de bet dele vai ser muito mais tight do que deveria. Do que deveria não, do que normalmente acontece. Então, por exemplo, vou colocar essas tabelas aqui. O vermelho, como sempre, a gente vai foldar, tá? Então, abrimos lá um 5-5, um 6-6, um 5-4, 6-5 suited. A gente vai abrir e foldar contra o Tribest Big Blind. A gente estava pagando com 7-7 menos aqui, que a gente vai foldar contra o Big. Vamos foldar 9-8, 9-7, 10-8. O em azul vamos dar call, então 8-8 para cima, 10-9. Essas mãos aqui são o que a gente chama de, você vai querer fazer dependendo do vilão. Então um cara que normalmente está tribetando muito, vai pro call. É um cara que é bem tarde, vai pro fold. Então por isso que tá azul e vermelho, tá? E aqui no Ice Rei vai acontecer isso aqui que eu tô falando, tá? Que vai ser bem parecido com aqui, que a gente vai pro call ou pro 4-bet fold, tá? Ice Rei suited eu prefiro que vá só pro call. E a gente vai atolar contra o Big Blind só as Ice Rei, tá bom? Então dama-dama vai ser call, Ice Rei suited vai ser call, Ice dama suited vai ser call. Então, do TG aqui eu acho que ficou bem claro. E vai seguir a mesma lógica, então, quanto mais próximo a gente está do botão, mais o nosso range de open vai ser amplo e nossa estratégia, tá? A gente vai forbetar com mais mãos, vai dar call no tribet com mais mãos e assim é a lógica do jogo. Então aqui do MP, que é logo a posição em seguida do 6max, e aqui a gente vai querer começar a forbetar um pouco mais, como simplificação. Deixa eu consertar isso aqui. Okay. Como simplificação, essas mãos aqui, você vai forbetar só contra pessoas que estão, jogadores que estão tribetando muito, tá? Então, como tá na tabela anterior aqui do TG vs Big Blind, se o cara tá tribetando muito, você vai querer forbetar essas mãos. Caso não, vai direto pro fold. Mesma lógica, em vermelho a gente vai abrir e foldar para tribet. Como você vê, a gente vai jogar uma estratégia muito agressiva de 4-bet, então não vai ter call aqui nesse spot tirando, algumas vezes com esse 10-9 suited, porque o pessoal joga muito ruim contra 4-bet, como vocês vão ver na aula de 4-bet, e a gente tem muita coisa que explorar. Então a gente acaba ganhando muito mais dinheiro 4-betando esse tipo de mão para foldar as damas, valete, as 10 suited, do que pagando fora de posição. E aqui a gente já vai começar a poder atolar o Ice Rei suited, e o Ice Rei off vai ser uma 4-bet fold ainda, tá bom? Do MP fora de posição. MP versus Small Blind, a gente vai começar, não vai precisar forbetar tanto, por quê? Já voltando àquele conceito de posição. Por que aqui a gente forbeta tanto? Porque jogar fora de posição é horrível. Então a gente prefere, se a gente for jogar fora de posição, a gente tem que querer ter vai querer ser o agressor da mão, tá? Normalmente. Nunca diga sempre ou nunca no poker. Mas normalmente a gente vai querer, tá? E se a gente puder simplificar, é isso que a gente vai fazer. Simplificar para gerar o maior EV possível. Então, MP versus Small Blind, a gente já vai pagar muito as tribets aqui, tá? Então a gente vai poder abrir para todas as mãos em azul, como vocês já estão acostumados a ver aqui. Vermelho, como sempre, foldando. Brancas a gente não vai nem abrir. Se está em verde, pode ser um 4-bet, nesse caso aqui um 4-bet on call, 4-bet para foldar. E contra o Small Blind do MP, a gente vai querer atuar só as rei, tá bom? É basicamente isso. Contra o Big Blind, a mesma lógica que a gente vê aqui no TG, tá? Então, obviamente, vamos poder pagar com mais mãos, que ele vai tribetar mais contra o MP do que contra o TG, como é a lógica do jogo. E aqui a gente vai querer pagar com essas mãos em azul, 4-bet para foldar só com Ice Rei off, pagar com Ice Rei suited, e 4-bet para atolar só com essas duas. E a gente vai poder foldar essas mãos aqui, que é uma coisa que o pessoal erra muito, eles não foldam, tá? Então já fique atento, jogue isso aqui que é sucesso na certa, porque isso aqui são as estratégias mais incentivadas para os jogos que vocês estão jogando. Então não fique achando que é muito tight, ou que às vezes é muito agressivo. É muito importante que você siga a metodologia para ter o resultado. Então, se você ficar duvidando, só vai atrasar o seu processo e vai atrasar a vinda dos resultados. Então pode confiar na metodologia, que foi feita especialmente para esse tipo de jogo.
Cutoff versus button, vamos seguir a mesma lógica, tá? For bet tá muito fora de posição, muito pouco call, então como vocês podem ver a gente vai abrir do cutoff e da call no botão com essas mãos aqui, 88, 77, até esse pocket pair a gente vai querer transformar em bluff, ao invés de ir pro call, tá bom? Então, as em vermelhos vamos continuar abrindo para foldar, e as em verde pode forbetar mesmo sem medo que o pessoal folda demais, e como vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai ter muito incentivo para fazer isso. Então tá uma legendinha aqui, inclusive, caso vocês tenham dúvida, mas aí a gente vai poder já começar a atuar o Vaval, não dar mais Rayoff, porque o botão vai tributar um pouco mais do que contra o Cutoff do que contra o MP, contra o TG, tá bom? Cutoff versus Small Blind, vamos começar a pagar um pouco mais, aqui a gente vai ter um rangezinho de 4bet também, tá bom? Então, essas mãos aqui vão ser mixed, se a gente for betar o Ice Rayoff, aí a gente pode começar a ir pro chão com o Ice Rayoff contra o Small Blind no Cutoff, tá bom? E em vermelho, como a gente está acostumado, Open Fold. E o resto tudo aqui Call. Então, bem simples, indo para a última coluna aqui agora. Cutoff versus Big Blind, que obviamente, como vocês podem já terem percebido aqui, vai ser um padrão contra o Big Blind, a gente vai querer pagar com menos mãos, então essas mãos aqui que estão vermelho ou azul vai ser baseado no jogador, tá? Então o jogador que está um pouquinho mais tight, fold. O jogador que está um pouquinho mais loose, que a gente chama, que é com range mais amplo, call. 4bets aqui às vezes, tá bom? Usando o mesmo padrão. E para ir para o chão com essas 4, tá bom? Como a gente já estava vendo que estava se desenvolvendo nessas que a gente chama de late position, que são as posições que estão mais próximas do botão ali no final da mesa. E agora a última posição, quando somos o primeiro a falar, a última não, a penúltima, que é o botão. Então o botão a gente vai ter contra 2 agressores, que vai ser o botão contra o Small Blind ou o botão contra o Big Blind. A gente vai abrir muito, tá bom? Então pode abrir todas essas mãos aqui. Abrir e foldar em vermelho. Aqui vamos... isso aqui vai ser... Você vai escolher dependendo do jogador, tá? Então... Você vê que ele está foldando para 4bet, você vai tentar forbetar mais essas mãos, tá vendo que ele está trebetando muito, você vai querer pagar um pouco mais com essas mãos, tá? Então sempre adaptando o jogador, nunca querendo fazer essa falácia do GTO jogar igual a todo mundo, tá bom? Igual contra todo mundo. Vamos poder começar a tomar vala para cima aqui, Ice Off, e vamos começar a dar call ou forbetar por bluff essas mãos. Essa aqui vamos sempre forbetar por bluff, tá? Se é um cara que é muito tight, que não tribeta nunca, tá, você pode começar a foldar essas piores aqui, mas no geral, forbetar por bluff, tá bom? Outro Big Blind, tendência de sempre, vamos querer ser um pouco mais tight no nosso range, então forbetar um pouco menos por bluff aqui, tá bom? Dar um pouco mais de call. Vala vai ser um call, por exemplo, e dama mais, Ace Rei Suited. Ace Rei Off também pode ser um call, mas pode ser um shove também, dependendo do jogador, tá? Então, basicamente isso, um pouco de 4bet por bluff, porque como vocês sabem, o Big Blind tem mais incentivo para pagar, então não vai querer tribetar tanto. E a última posição é o Small Blind, tá? Então o Small Blind versus Big Blind, a gente vai jogar essa estratégia aqui, a gente vai abrir muito, inclusive no PP Poker, vocês vão poder abrir mais do que isso, vou até marcar as mãos para vocês aqui, porque o pessoal folda muito. Então peraí, deixa eu selecionar o correto aqui. Então aqui, por exemplo, todas essas mãos aqui vocês podem pagar. Isso aqui vocês podem abrir, quer dizer, tá bom? Então, todas essas mãos estão no Small Blind, chegou em fold para vocês, podem abrir e foldar para tribet, tá bom? Se for um jogador recreativo que você vê que é tarde, você pode abrir, por exemplo, todas as suited, tá? Essa tabela aqui eu talvez tenha esquecido de completar isso aqui, mas enfim, tá completo agora. Então vai ser isso, vai abrir essas mãos do Small Blind contra o Big, quando tiver em fold, seja sendo o primeiro a falar que é essa tabela. Azul vamos dar call na tribet, tá bom? E verde vamos forbetar por bluff ou foldar. Forbetar por bluff e foldar pro chove. E amarelo a gente vai querer ir pro chão com as mãos, tá? Então acredito que tenha ficado bem claro aqui esse range, que é quando a gente é o primeiro a falar. E agora para a segunda parte da aula, que vai ser quando a gente é o segundo a falar. E vai ser uma estratégia muito interessante, que muito provavelmente vocês não estão acostumados. Então, a gente vai chamar de tribet ou fold. Não sei se vocês conhecem o
OTB Red Baron, OTB. É um dos melhores jogadores de cash game do mundo, de No Limit Texas Hold'em, né? Isso que é uma estratégia que ele desenvolveu uma época que funcionou muito certo, até obviamente são os melhores do mundo, então eles vão se adaptar à estratégia e esse é um processo contínuo nos jogos mais caros do mundo, mas que funciona perfeitamente nos jogos mais baratos. Principalmente se você está jogando contra regulares fracos e jogador recreativo, que é o caso do PPPoker, por isso que esse site é tão bom, por isso que esse aplicativo é tão bom. Que vai ser a estratégia do tribet ou fold. O que significa isso?